Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Depois, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nos fala no início desta semana e Ele nos revela a sua apreciação sobre os nossos atos, sobre os nossos gestos. O que Ele nos diz? Em verdade, eu vos digo. O que Jesus diz? Ele quer nos revelar algo sobre nós mesmos. Ele quer nos revelar o comportamento, a atitude que deve caracterizar a nossa ação. Ele quer nos revelar que a verdadeira oferta é aquela realizada com o coração. Jesus está no templo de Jerusalém e ele observou um fato. Os ricos ofertando o que tinham de sobras, diz o Evangelho de hoje. E uma pobre viúva ofertou tudo o que tinha para viver. O que tinha para viver? 2 pequenas moedas. E ela ofertou tudo. Jesus, vendo isto, elogiou, apreciou a oferta da pobre viúva. As palavras de Jesus revelam o quanto a verdadeira oferta é a oferta realizada com todo o coração, com toda a confiança, uma oferta sem reserva. Para Jesus não é metade. Para Jesus não é a sobra. Para Jesus é aquilo que temos de melhor. Para Jesus é aquilo que nós temos de mais precioso. E Jesus disse então: esta viúva ofertou mais do que todo mundo. Os outros tinham oferecido grande quantia, ela ofereceu pouco, mas com coração. Pouco, mas de qualidade. Ofereceu pouco, mas com amor e com alegria. É esta a oferta que agrada ao Senhor nosso Deus. E Ele quer que no início desta semana
meditando esse trecho do Evangelho, nós possamos também oferecer o que temos de melhor, o que temos de mais precioso, começando com a nossa vida. A nossa vida deve ser constantemente entregue ao Senhor Deus como sacrifício agradável. As nossas famílias, a nossa saúde, os nossos trabalhos são sacrifícios que devemos colocar ao altar do Senhor Deus. E o fruto do nosso trabalho devemos oferecer com alegria. Quando chegamos a essa parte, começamos a fazer 1000 cálculos. Começamos a pensar 1000 vezes e começamos então a dividir. Começamos a ficar com um coração partilhado. E deixamos para Deus a sobra. Quando não tem mais nada para fazer, o que sobrou aí, vamos oferecer. Um pouco como alguém que vai comprar um chocolate. Lhe devolveram o troco. O que eu vou fazer com este troco? Não tenho mais nada para fazer isso. Deixa eu colocar na oferta. Deus não precisa do nosso sobro. Deus não é mendigo. Deus precisa do melhor de nós mesmos. Por quê? Porque tudo o que nós temos é dom, é presente de Deus. Em agradecimento devemos oferecer isto. A oferta do cristão tem um sentido particular, um sentido de agradecimento, um sentido de louvor a Deus, porque se nós temos, recebemos de Deus. É algo que recebemos por simples graças de Deus. Não porque merecemos, mas porque Deus, na sua bondade, Ele nos acumula. Assim, quando participamos da Santa Missa, o momento do ofertório é o momento de oferecer a Deus os frutos do nosso trabalho, o melhor do que Ele nos ofereceu durante o dia, durante a semana, durante o mês. Agradecer, louvar a Deus. Ele, o Senhor Deus, no livro do Êxodo, capítulo 23, versículo 15 até versículo 19, Ele diz: ninguém se apresentará diante de mim com as mãos vazias. Levará à casa do Senhor Deus o primeiro fruto do teu trabalho. Êxodo, capítulo 23, versículo 15 até 19. Levar ao Senhor, oferecer ao Senhor o primeiro fruto do seu trabalho, em sinal de agradecimento, em sinal de louvor ao Senhor nosso Deus. É este o sacrifício que Deus espera de nós. As coisas que têm valor para nós, é isto que devemos oferecer também, para agradecer àquele que nos ofereceu tudo. Durante a preparação, a consagração, o bispo ou o padre, recebendo a patena com o pão eucarístico, ele diz: bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano. Ele diz a mesma coisa sobre o vinho: bendito seja, Senhor Deus,
pelo vinho que recebemos de sua bondade, fruto da videira e do trabalho humano. A nossa oferta é fruto do nosso trabalho. E tudo isso nós oferecemos ao Senhor para que se torne pão da vida, para que se torne cálice da salvação, vinho da salvação. Portanto, o nosso ofertório tem um sentido espiritual. Além desse material que nós oferecemos, nós nos associamos ao sacrifício de toda a Santa Igreja. E antes de iniciar esse momento da consagração, o padre convida a Assembleia a rezar para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Como para dizer que a Assembleia, cada cristão, participa ativamente a este momento de sacrifício, de oferta. Devemos passar do nível material, doar uma moeda, doar R$2, doar R$5. Não é uma, como dizer, Deus não é mendigo. Deus não é mendigo. Estamos oferecendo para que tudo aquilo volte para nós como sacrifício agradável para o nosso Senhor Deus. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, vamos evitar as tentações que nos ameaçam como cristãos. Quais tentações? A primeira tentação é a tentação de se apresentar, oferecer para ser visto, para ser elogiado, ou então para se auto-vangloriar. Vamos evitar isso, porque o que Deus quer de nós é que o nosso sacrifício seja sincero e discreto. O que der à tua mão direita, que a mão esquerda não saiba. A discrição no nosso ofertório. A segunda coisa que nós vamos evitar, pedindo a Deus que nos proteja contra isso, é a negligência. Dar a Deus o sobro de fruto do nosso trabalho. Devemos oferecer o melhor de nós mesmos. A viúva do Templo de Jerusalém é um ensinamento para nós hoje. Quando nós ofertamos generosamente, Deus também vai nos cumular, Deus também vai nos abençoar. Lembramos-nos da viúva de Sarepta, quando acolheu o profeta Elias. Ela tinha apenas 2 medidas de farinha e um pouco de óleo. Ela preparou o pão para o profeta e desde aquele momento ela comia e a farinha não terminava até quando chegou as chuvas para oferecer outro trigo. Quando nós oferecemos do bom coração, Deus abençoa também o fruto do nosso trabalho. Vamos rezar hoje para que nós saibamos oferecer o melhor de nós mesmos, a oferenda agradável a Deus, o sacrifício que agrada ao Senhor nosso Deus, começando com a nossa vida, as nossas famílias, os nossos trabalhos e, enfim, o fruto do nosso trabalho para louvar e agradecer ao Senhor nosso Deus. Que Nossa Senhora de Nazaré interceda para nós, para que sejamos sempre atentos à vontade de Deus, a fim de que sejamos cada dia elogiados pelo gesto de amor e de caridade que realizaremos com bom coração. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.